Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje. Olá, meu amigo e minha amiga do Pensar Hoje. Estou aqui para refletir com você mais uma vez sobre consideração e dessa vez a última da série. Eu já fiz um vídeo sobre considerar pessoas, depois você pode voltar lá e ouvir, mas hoje eu quero falar de uma consideração especial. Muitas vezes nós temos consideração por pessoas que estão longe de nós, mas hoje eu quero falar daquelas pessoas que estão próximas, daquelas pessoas que estão dentro da nossa casa, daquelas pessoas que estão mais próximas de nós e muitas vezes nós não consideramos da maneira correta. Nós vimos ao longo dessa série que considerar tem a ver com admirar, tem a ver com prestar atenção, com pensar a respeito. E eu quero hoje te levar a pensar sobre: você tem considerado as pessoas mais próximas de você? Muitas vezes, com o convívio do dia a dia, ainda mais nesse momento que nós estamos passando de uma pandemia, todo mundo muito junto em casa e ao mesmo tempo muito longe das outras pessoas, pode ser que você tenha falhado ou esteja falhando em considerar as pessoas que estão próximas a você. Às vezes aquele filho meio entristecido, trancado no quarto, ou até tendo explosões de raiva, talvez o seu marido, a sua esposa, um pouco mais fechado, com um semblante mais retraído. Você tem considerado as pessoas? Você tem considerado aquelas pessoas que você diz amar? E a verdade, pelo menos eu percebo isso, é que às vezes a gente tem preguiça até de perguntar: o que está acontecendo com você? Como você está? Porque a gente sabe que dali pode até surgir uma DR, ali pode surgir alguma acusação, ali pode surgir alguma coisa que a gente nem quer ouvir. Então a gente fica se poupando disso. Mas isso eu quero te dizer que não é se poupar. Isso é a gente entrar numa negação e a gente não ter consideração com aquelas pessoas que nós dizemos que mais amamos. Então eu quero te levar hoje a pensar sobre isso e a refletir: você está considerando aquelas pessoas mais próximas? Você está prestando atenção nessas pessoas? Você está considerando o olhar, o sorriso ou a falta do sorriso? Você está considerando aquele olhar perdido que muitas vezes alguém perto de você está expressando ou não expressando, não é verdade? O silêncio também é uma expressão. Ou a falta de palavras, a falta do diálogo é também uma expressão. Muitas vezes as pessoas que estão perto de nós estão pedindo socorro de uma maneira muito sutil, de uma maneira até quase invisível. Mas nós, quando consideramos as pessoas que nós amamos, nós prestamos atenção nessas pessoas. Preste atenção aos sinais. Preste atenção no seu filho, preste atenção na sua filha. Você, filho, preste atenção nos seus pais. Preste atenção no seu cônjuge. Considere essas pessoas, que são as pessoas mais importantes para você. Então, muitas vezes nós estamos navegando na internet, dando apoio a tantas pessoas longe da gente, mas a gente está esquecendo de considerar quem está perto. Olhe mais, fale mais ao coração, esteja mais presente, dê mais abraços, porque são as únicas pessoas que nós estamos podendo abraçar hoje, são as que estão dentro da nossa casa. Então eu quero te levar a pensar sobre isso, mas não só pensar, eu quero te levar também a querer agir. A Bíblia fala: olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, está pecando. Me lembro da história de um homem que ele compartilhou comigo, que certa vez ele viu a sua esposa parada na janela do seu quarto e ali ela estava chorando e ela estava olhando lá para fora. E ele de cá sabia que tinha magoado aquela esposa e ele teve muita vontade de ir lá, de abraçá-la, de pedir perdão, mas o orgulho falou mais alto. Ele não foi. E depois de muitos anos eu me encontrei com aquela mulher e ela me contou tristemente que o casamento dela tinha se desfeito.
Obviamente que esse casamento não se desfez apenas por isso, mas talvez se aquele homem tivesse ouvido aquela voz lá no fundo, talvez até mesmo a voz do Espírito Santo falando com ele, vai lá, abraça, converse um pouco, peça perdão, talvez se ele tivesse ouvido isso, o seu casamento não teria findado. Muitas vezes, queridos, nós deixamos de considerar o Deus Pai, nós deixamos de considerar Jesus, nós deixamos de considerar o Espírito Santo e essa voz que fala dentro de nós, que é Ele próprio. E assim nós vamos também deixando de considerar as pessoas, deixando de fazer aquilo que nós precisamos fazer em prol das pessoas. A Bíblia fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia fala, olha, faça o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. E nós sempre interpretamos isso como se os domésticos da fé fossem o da nossa comunidade eclesiástica, da nossa igreja, etc. Mas, por que não os domésticos da fé da nossa família, da nossa casa? Então faça o bem, considere, observe melhor, fale ao coração, dê o abraço que tanto é necessário, dê o estímulo que se precisa. Lembre também de não sufocar a pessoa, de dar o tempo que a pessoa necessita, mas nunca deixando de considerá-la. Considerar uma pessoa, admirar uma pessoa, prestar atenção numa pessoa, não é sufocá-la, não é ficar em cima, não é ficar com aquele olhar de radar. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta desse tipo de consideração, entre aspas. Mas considerar uma pessoa é respeitá-la, é olhar e admirar as características daquela pessoa, é elogiar essa pessoa, é dar atenção a essa pessoa. Então faça isso. Eu tenho certeza que nesse tempo tão difícil, os dias serão um pouco mais leves e os dias terão um outro sabor, quando todos nós começarmos a considerarmos as pessoas que estão mais próximas de nós. Que Deus te abençoe, que Deus proteja você e sua família. Até o próximo Pensar Hoje. Renove suas forças para prosseguir.